E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um vídeo. Hoje eu venho compartilhar como eu preparo os meus bolinhos de 500 gramas e também os bolos de 1 quilo. Esse bolo dá para vender no dia a dia, mas em datas comemorativas vende muito mais. Então, bora aproveitar! E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma massa super fofinha, úmida e estruturada. E também um recheio de chocolate que aqui não pode faltar. É um dos mais vendidos para mim, com a combinação do recheio de leite ninho. E como é um fácil venda, eu vou deixar assim o custo da minha receita e por quanto eu vendo. Então, quer aprender? Bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para não perder nenhuma dica importante. Vou começar pela massa. Aqui eu tenho 6 ovos, tamanho grande, estão em temperatura ambiente. Já separei aqui as claras das gemas. Vou colocar as claras para bater e reservar as gemas. Vou utilizar também 1,5 xícaras de açúcar refinado. Reparem ali na meia xícara de açúcar que ela passa um pouquinho da metade, tá? Esse é o único jeito que eu encontro de passar aqui para vocês por xícaras. Lembrando que na descrição do vídeo eu deixo tudo por gramas. Esse açúcar tem uma pitadinha de sal e já peneirei. E a medida da minha xícara é 200 ml, não é gramas, tá, gente? E vou colocar as minhas claras para bater na velocidade alta. Aqui eu só vou erguer as claras, eu não preciso bater ela demais, até porque quando a gente bate demais as claras, a gente pode até ressecar o bolo. Então, ergueu já é o suficiente. E aqui todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, inclusive os ovos. E quando você começar a preparar a massa, já lembra de deixar o seu forno ligado a 180 graus para ele ficar pré-aquecido, assim não ter oscilação de temperatura e murchar o seu bolo. Aqui as minhas claras já deu o ponto, coloquei a minha batedeira na velocidade 1 e vou acrescentar as gemas, uma a uma, para eu não estragar essa estrutura que eu coloquei nas claras. Continuando na velocidade 1 da batedeira, eu vou acrescentar o açúcar também delicadamente. Aqui, gente, eu faço esse processo separando as claras para depois acrescentar a gema e o açúcar, porque assim eu consigo acrescentar mais ar nessa massa. Terminando de acrescentar o açúcar, eu dou uma limpadinha ali na tigela da batedeira e vou colocar na potência máxima e deixar batendo por 5 minutos. E aqui já vou separando o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 2,5 xícaras de farinha de trigo, essa é sem fermento porque eu vou acrescentar. Também já peneirei a farinha e vou acrescentar na farinha 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau. Olha, gente, essa xícara também não está muito cheia. E vou acrescentar 1 colher rasa de fermento químico, vou misturar esses secos e vou reservar. E aqui eu tenho 180 ml de água morninha. E vou acrescentar meia xícara de óleo. Aqui eu estou usando o óleo de girassol por conta do sabor, mas se preferir for mais acessível para você, pode ser o de soja. Aqui já deu 5 minutos, vou colocar minha batedeira na velocidade 1 e vou colocar delicadamente a água com o óleo. E agora vou acrescentar os meus secos, lembrando que aqui é velocidade 1. Eu só vou acrescentar, não vou bater, e se você preferir fazer esse processo com a ajuda do fouet, fica a seu critério. Feito isso, eu vou dar uma limpadinha na tigela e vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Mas também com delicadeza para a gente não ativar o glúten da farinha de trigo e sempre fazendo um movimento de baixo para cima até essa massa ficar homogêneo, sem nenhum gruminho, porque gruminho também faz murchar a massa. E vou transferir essa massa para 3 formas. Essa tem a medida aproximadamente da caixinha do leite. Caso você não tenha essas forminhas, você pode fazer em uma forma retangular. Você pega aí 3 caixinhas do leite, vê se dá certinho aí na sua forma e utiliza uma forma só. E depois só cortar a massa e fazer 3 bolos. Aqui essa forma tem 10 de altura, mas não precisa. Estou utilizando o que eu tenho e já vou mostrar para vocês que na forma mais baixinha também dá certo para essa quantidade de massa. Vou deixar as medidas das formas na descrição. E aqui eu coloquei papel manteiga somente no fundo para crescer rente a minha massa. E eu consegui deixar
recheado certinho. Se você não tiver papel manteiga, pode ser papel toalha. Aqui eu estou dividindo a massa em 3 partes, para essa massa me render 3 bolos. Aqui dá o total de 350 gramas de massa para cada forma. Feito isso, eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, como eu falei para vocês. Vou colocar em uma outra forma retangular, só para ficar mais fácil para levar para o forno. E essa massa assou no meu forno por 35 minutos, esse tempo pode mudar aí pra você, mas se você ficar na dúvida, é só espetar um palitinho no seu bolo, saindo seco já está pronto. Mas, gente, não abra o seu forno antes da metade do tempo, tá? Porque se você abre antes, o seu bolo ainda não estruturou, aí com certeza ele vai murchar. E agora eu vou preparar um recheio de leite ninho. Já fiz esse recheio aqui com vocês no canal, mas vou passar de novo para o vídeo ficar completo e também as medidas que eu usei para fazer os 6 bolos. Aqui eu tenho 120 ml de chantilly bem geladinho, o creme vegetal de boa qualidade. Vou bater em velocidade máxima aqui e vou deixar ele em ponto firme, aquele ponto poroso que a gente não consegue utilizar para decorar um bolo. Feito isso, eu vou reservar esse chantilly. E aqui eu tenho uma caixa de leite condensado de 395 gramas, está em temperatura ambiente. 6 colheres de manteiga, sem sal. Aqui eu prefiro a manteiga por conta do sabor e também ela dá mais estrutura para o recheio depois que a gente leva para a geladeira. Ah, e a manteiga precisa estar em ponto de pomada. Aqui eu vou colocar somente para misturar. Eu sempre falo aqui para vocês, eu errava nesse recheio, nesse ponto, eu batia. E não pode bater, porque senão talha, as gorduras começam a se separar. Então, é só misturar, tá ótimo, não precisa ficar batendo demais. E agora, eu vou intercalar com uma caixa de creme de leite e 3 xícaras de leite em pó. Aqui eu estou usando o ninho, mas pode ser aí da sua preferência. E uma outra dica também, se o seu recheio ficou muito mole, porque depende também da qualidade dos ingredientes que você utiliza aqui, é só você acrescentar mais um pouquinho de leite em pó, que ele ganha mais consistência. E aqui é só intercalar os 2 ingredientes na potência média e depois deixar batendo uns 2 minutinhos para incorporar tudo muito bem por conta do leite em pó. Até que fique assim, olha, já fica um recheio muito lindo, mas aqui eu quero acrescentar o ar. Então, eu vou acrescentar o chantilly que eu deixei reservado. Gosto sempre de colocar aos poucos, para assim eu conseguir acrescentar mais ar. E aqui temos uma mousse de leite ninho. E vai ficar assim o nosso recheio. Eu ainda não vou levar ele para a geladeira, porque eu quero que ele continue nessa textura para eu fazer as montagens do meu bolo. Então, para eu fazer o outro recheio, vou deixar ele reservado em temperatura ambiente mesmo. E aqui eu tenho 850 gramas de chocolate, estou usando o Nobre. Para recheio, dê sempre preferência para o Nobre. Já piquei, coloquei uma colher de sopa de manteiga sem sal e vou fazer o derretimento no micro-ondas de 30 e 30 segundos. E aqui tem essa grande quantidade porque vai ser para todos os bolos. E aqui mesmo sendo para recheio, você tem que respeitar as temperaturas do derretimento. Essas temperaturas você encontra na embalagem do produto. Tem muitas pessoas que desprezam a temperatura no derretimento para recheio, mas tem que respeitar, tá, gente? Senão você não consegue nem incorporar o seu creme de leite. E se você superaquece, ele talha. Mas aqui é só respeitar a temperatura no derretimento, não precisa de choque térmico. Então, aqui, cada pausa de 30 segundos, eu mexo e faço esse processo até o chocolate derreter por total. Ah, gente, não falei pra vocês a função da manteiga aqui no chocolate, né? A manteiga, ela vai ajudar na textura para mais macia e também ela vai ajudar muito no brilho aqui do nosso recheio. E aqui eu tenho 2 caixinhas de creme de leite, aqui é o creme de leite UHT mesmo, se você preferir pode ser o de latinha, mas sem soro. E eu aqueci ele no micro-ondas, coloquei 30 segundos para equilibrar aqui a temperatura do chocolate e do creme de leite, isso ajuda a incorporar também melhor. E aqui é só misturar até ficar homogêneo. Aqui a primeira etapa do meu recheio já está pronta e como o chocolate e o creme de leite foram aquecidos, então eu vou esperar mais ou menos uns 20 minutinhos para esfriar esse chocolate e eu acrescentar
um pouquinho de chantilly e ele não derreter. No meu caso, eu vou acrescentar chantilly somente para ajudar também na textura. Não vou transformar aqui em uma mousse. Para ser uma mousse, eu teria que colocar muito mais quantidade do chantilly. Aqui eu já deixei descansar em temperatura ambiente, tá, gente? Senão aqui, esse recheio de chocolate já começa a incorporar muito e a gente não consegue agregar o chantilly. E aqui eu tenho 100 ml de chantilly batido em ponto firme, do mesmo jeito que eu deixei batido lá para o recheio de leite ninho. E aqui, como é pouca quantidade de chantilly, para essa quantidade de recheio de chocolate, eu já posso acrescentar todo o chantilly e misturar até ficar homogêneo. Recheio pronto, vou reservar em temperatura ambiente também, para eu já começar a montagem dos meus bolos. E as minhas massas já assadas e frias, é sempre bom você preparar a sua massa um dia antes, assim ela fica mais estruturada. Aqui não foi o meu caso, porque eu fiz tudo no mesmo dia por conta da gravação. Como eu falei para vocês, a forma não precisa ter 10 de altura. Essa da minha massa branca não tem 10 de altura e ela dá certinha para a quantidade de massa. A massa branca são os mesmos ingredientes, o mesmo processo, só não acrescento o chocolate em pó e aumento um pouquinho de farinha de trigo. Vou deixar registrado para vocês na descrição. E para a montagem, no desenforme, passei uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma, desenformei, agora estou retirando esse topinho que é mais açucarado. Vou retirar o papel manteiga e vou cortar essa massa em 3 partes. Aqui eu estou usando um nivelador de bolo, caso você não tenha, é só utilizar uma faca com serra. Você marca e depois você vai cortando. E na mesma forma que asso o bolo, faço a montagem. Aqui eu já forrei a minha forma com um plástico. Começo sempre a montagem pelaquela parte que eu retirei o papel manteiga, porque ela não esfarela, não vai deixar um monte de pedacinhos de bolo na minha decoração e também ela é mais retinha, então para você nivelar o seu bolo é muito mais fácil. E eu vou umedecer essa massa com uma calda de água e leite condensado, eu vou deixar as medidas para todos os bolos que eu preparei aqui na descrição. A primeira camada que eu vou preparar vai ser o de ninho, porque ela é mais leve e o recheio de chocolate vai ficar mais firme depois que descansar. Então, o recheio de chocolate vai ajudar a estruturar o meu bolo. Distribuir em colheradas, depois eu ajeito com a colher. E, gente, já vou dar uma dica para vocês, caso vocês também façam bastante bolo aí. Aqui todos os recheios vão firmar, tá, gente? O de chocolate por conta que o chocolate cristaliza e a manteiga porque ela fica mais firme em refrigeração. Aqui eu coloquei outra camadinha de massa, umedeci levemente porque essa massa já é bastante úmida. Agora eu venho distribuindo o meu recheio de chocolate em colheradas. Gente, olha o brilho desse recheio. É só ajeitar o recheio. Vou colocar uns pedacinhos de chocolate aqui, também um chocolate nobre, o mesmo que eu utilizo para o recheio. Eu aqueço ele no micro-ondas e vou cortando para assim os pedaços ficarem bem pequenininho e fazer render mais. Vou colocar outra camada de massa, umedecer novamente e vou levar para a geladeira. Esses bolos, esses 2 recheios, precisa de refrigeração para esse recheio firmar. Então, aqui no meu caso, eu deixei de um dia para o outro. Se você não tiver esse tempo, deixa no mínimo aí umas 6 horas. E agora eu quero dar uma dica como eu faço para acelerar e também para eu dividir o meu recheio igual. Esse primeiro eu fiz só para mostrar a montagem para vocês, mas eu gosto de fazer assim, por etapas, igual eu faço os bolos no pote. Eu vou fazendo as etapas já em todos, assim eu consigo dividir também o meu recheio certinho. Porque essa quantidade eu já fiz para 6 bolinhos, então não vai ter essa, eu vou rechear muito um e menos o outro. Ou então você preparar na balança, porque assim você sabe as camadinhas certinhas de recheio. Mas, gente, eu não vou mentir para vocês, é um saco fazer bolo na balança. Então, eu prefiro fazer assim, porque o meu recheio já tá pesado, então eu já distribuo certinho. E assim facilita muito a produção. E as bandejas que eu vou utilizar para esses bolos vai ser essa B3, já mostra a caixa para vocês. E tem essa daqui também, a de plástico. Gente, eu não gosto dessa de plástico, mas eu quis trazer para mostrar que dá certo também, caso você não tenha acesso aí às caixas. E essa redondinha para o bolo de 500 gramas. Sim, gente, vou usar uma redonda para fazer um bolo quadradinho, porque não tem outra aqui que eu possa utilizar, senão o custo sai muito alto para mim.
E para fazer os meus bolinhos de 500 gramas, eu pego o bolo inteiro, eu meço, porque eu sou péssima, gente, se eu não faço isso, eu corto tudo errado. Vejo se tá certinho de cada lado e corto. Vou pegar a espátula, transferir para a bandeja e vou decorar normal. Mas eu já quero dar uma outra dica. Se vocês não tiverem essa forma, não tem problema. Vocês podem fazer também na forma grande. Se você quiser o bolo de 500 gramas, montar no potinho de margarina. Já tem vídeo aqui no canal. O ano passado eu tive muitas encomendas desses bolinhos de 500 gramas. E eu fiz todas as montagens no pote de margarina. Eu comecei a vender esses bolos de 500 gramas o ano passado por conta da pandemia. Porque as pessoas queriam bolos menores. Depois que veio o bento cake, então eu já fazia, então esse ano eu vou fazer também. Aí eu utilizava os potes porque eu não tinha muitas formas, depois que eu fui comprando aos poucos, e assim é mais fácil. Mas fica a dica, se você também não tiver forma, utilize o potinho de margarina, vai lá conferir o vídeo. E para decoração eu vou cobrir todo o meu bolinho com chantilly. Já tem aqui no canal como eu bato meu chantilly. Eu uso somente um pouquinho de leite condensado, não é chantininho, e eu também não deixo ele poroso para depois hidratar. E aqui para esses bolinhos o único segredo na decoração é você deixar a quininha dele ali quadradinha. Gente, não vira a espátula, tá? Eu sei que muitas pessoas já têm esse hábito, mas não vira. Faça ali as quininhas do bolo para ele ficar quadradinha mesmo. E quando a gente deixa quadradinho, ajuda também na finalização e fica mais bonito. Mas é claro que é a critério. Gente, ali no começo eu não tava alisando o meu bolo já com a bailarina, porque a luz estava estourando, tá? E quando você já for alisar o seu bolo, é claro, coloque na sua bailarina, porque facilita muito. E para essa decoração, é uma das mais fáceis que tem, utilizei o bico folha na numeração 113. Depois eu retiro o excesso. Aqui eu já decorei todos os meus bolos, que assim para montagem eu também gosto de fazer como a decoração. E nos bolos que eu não fiz trabalho de bico, eu apenas alisei do jeito que eu mostrei para vocês. Peguei a espátula e dei umas batidinhas. Gente, também é uma decoração bem simples. Vou utilizar papel de arroz, que vocês já viram aí no vídeo. Esse papel de arroz você vai em casa de doce, geralmente eles fazem esse trabalho. Vou deixar as medidas para vocês na descrição. Esse daqui vai ser para os bolinhos de 500 gramas, olha como cabe bastante na folha. E esse daqui é para o bolo de 1 kg, esse cabe 3 imagens. E esse papel de arroz tem as frases, eu aproveito bastante para o Dia das Mães e Namorados. Aqui eu cortei o meu papel. Vou colocar ele em contato com o chantilly e vou deixar ele pegar umidade. Eu não uso geleia de brilho, porque eu acho que acaba manchando mais. E o próprio chantilly aqui vai hidratar o meu papel. E se vocês quiserem fazer esse bolinho, que nem aqui, o de diamante negro, o de sonho de valsa, o de ouro branco, aqui no canal já tem vídeo de todos esses recheios. Então, se você quiser utilizar o papel de arroz e o recheio também, fica a critério. Eu não faço isso, gente, senão não dou conta não de preparar. E ali, depois que o papel de arroz pega um pouquinho de umidade, é só alisar para ele ficar bem lisinho, sem nenhuma ruga. E aqui, por todos os bolinhos, eu vou fazer trabalho de bico. Esse bico é o pitanga aberto, vou fazer os trabalhinhos em cima do bolo e no rodapé também. Não vou mostrar todos para o vídeo não ficar longo, mas é basicamente isso para decoração. E, gente, apostem nesses bolinhos, principalmente para épocas comemorativas, principalmente quem está começando na confeitaria, porque é bom para treinar, é bom para trazer cliente. Eu, particularmente, gosto só de fazer para datas comemorativas agora, mas já peguei bastante encomendas. Quem acompanha aqui o canal sabe que a minha mãe tem um restaurante e ela vende muitas coisas para mim no restaurante. E, gente, esse eu resolvi postar nos meus status do WhatsApp. Eu vendi em 1 hora todos os bolinhos. E nem era data comemorativa. Imagine você pegar a encomenda na semana para o Dia das Mães e Namorados. E em outras datas comemorativas é só mudar o visual do bolo. Se trabalhar com papel de arroz, fica muito mais fácil também. E vou deixar passando aqui o custo da minha receita para vocês. Esses bolinhos, como eu fiz só aqui pro canal, não foi encomenda, eu vendi por R$50, mas eu não perdi, porque tá passando aí o custo para vocês, que foi 51. Só que os próximos de encomenda,
eu vou vender por 55 e o de meio quilo por 28. Mas só lembrando, tá, gente? Nunca deixe de calcular, porque o seu custo não vai ser o mesmo que o meu, mesmo a gente estando na mesma região, para ninguém sair no prejuízo. E como eu falei já para vocês, eu compro tudo por atacado, tem promoção, tá lá eu fazendo estoque, tá? Então isso tem muita diferença também. Tô pesando os bolinhos aqui só para vocês terem uma ideia e agora eu vou mostrar as embalagens. Essa daqui é com a tampa, ó, dá para tampar tranquilamente que não pega no bolo, mas gente, eu não vou mentir para vocês, eu não gosto dessa embalagem. Eu só quis trazer aqui para ter mais opções, porque não é todo mundo que consegue achar tudo. A que eu gosto mesmo é essa caixa aqui, a número 7, utilizando a bandeja B3. Eu ainda acho que essa caixa valoriza muito mais o produto do que aquela outra embalagem. Aí eu fecho e coloco em cima a minha etiqueta. E para os bolinhos de 500 gramas, tem a tampa grande e a tampa média. A tampa média eu acho que fica melhor porque não sobra nada, mas se você colocar um bolo em cima do outro, ela encosta um pouquinho o chantilly. A outra grande não, então aí você escolhe qual você prefere. Mas só dá uma encostadinha, não estraga a decoração. E vou deixar a referência das bandejas de plástico na descrição, porque agora eu não lembro. E sobre o rendimento para esse bolinho de 500 gramas, vocês viram que passou um pouquinho, não deu 500 redondo. Aqui você pode fazer 5 pedaços, 5 pedaços generosos, tá, gente? Ou então 6 pedaços. E o bolinho de 1 quilo serve em média de 10 a 12. E eu sempre falo aqui pra vocês, gente, não falam que serve pessoas, e sim serve em pedaços, porque dependendo da pessoa come o bolo inteiro. E aí a gente fica como? Ah, gente, não falei pra vocês, o preço que eu coloquei ali na embalagem não foi R$13, é que o papel de arroz eu pago 7, então eu já incluí na embalagem. E esse bolo eu vendo com o nome Trufado com Ninho. E se você chegou até aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários se você gostou. E se você gostou, compartilhe muito para ajudar o canal. E, gente, façam para as datas comemorativas que vale muito a pena. E eu precisava dividir esse passo a passo aqui com vocês. E eu já vou ficando por aqui. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!